Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar contigo tem um pouco de um fundamento que aconteceu, acho que há uns 10 meses atrás. O Senhor tem me dado, na verdade, uma orientação, e hoje eu vou repartir em 3 fases essa orientação. Hoje eu quero ser bem breve, mas especificamente hoje eu gostaria de compartilhar uma parte dessa orientação que o Senhor tem nos dado, e essa orientação no aspecto de alerta, mas no aspecto também de semeadura, no aspecto de posicionamento do povo de Deus. Primeiro culto de 2022, de celebração, todos nós com expectativas. Eu não sei se você teve a oportunidade, alguns irmãos estão vindo aqui hoje pela primeira vez, de desejar a ele um feliz 2022, feliz ano novo. Pastor, dia que é hoje, dia 9, o senhor fala de feliz ano novo hoje? E aproveitando que eu estou falando de feliz ano novo, para você conhecer, acho que temos alguns visitantes hoje. Quem está aqui pela primeira ou segunda vez, dá um sinal com as mãos. Posso pedir para você ficar de pé só um minutinho? Jesus, tem um povo lindo aqui. Olha, se eu fosse perguntar o nome de todos vocês, a gente ia ficar mais meia hora aqui do culto. Mas eu gostaria de estar abraçando a cada um, osculando a cada um de vocês, que aqui nós somos assim, sabe, irmãos? A gente abraça, a gente tem que tomar muito cuidado. Esse período de pandemia é difícil, né, pastor? É difícil. E eu falo que o Senhor tem me guardado, porque eu fujo um pouquinho. Eu uso máscara, eu uso álcool gel, mas eu abraço, eu oro pelos irmãos. É o ofício. Como a gente quer receber esses queridos? Sejam bem-vindos. Essa é a casa do Pai, é a minha casa, então ela é a sua casa, como irmãos. O Senhor te abençoe, tenha uma manhã abençoada. Fique à vontade de poder sentar. Depois as irmãs talvez vão pegar os dados de vocês, para a gente poder mandar uma mensagem, ter um tempo de comunhão, entrar em contato com vocês. Amém? Amém. Então, como eu estava falando, meus irmãos, deixa eu só ampliar aqui. A palavra do Senhor veio ao meu coração sobre alguns aspectos. E neste ano 2022, na verdade, Lagoinha, nós temos 1 ano e 2 meses. Essa casa que vocês estão vendo tem um pouco mais de 1 ano. Nesse período que o Senhor nos separou, o Senhor me trouxe alguns aspectos de alerta, mas de atenção, mais de objetivo, de estratégia. E nesta estratégia, o Senhor trouxe algumas palavras remas. Pastor, o que são palavras remas? São palavras específicas que o Senhor nos dá para um objetivo específico. E uma das palavras que o Senhor me trouxe, e é algo que Ele já tinha me trazido em alguns outros momentos na vida, não precisa projetar, Cauê, mas está em Gênesis 1:28, que é que depois que Deus faz o mundo, divisão de água e céu, a terra, os animais, as plantas, os vegetais, Ele fez o quê? Ele fez o homem, e Ele disse ao homem: frutificai, multiplicai, e enchei a terra, e governai-a. Sujeitai no sentido de governo. Governe a terra. Quem mandou eu governar a terra e você governar a terra? Deus. Se Ele fez isso, Ele nos deu. Vamos lá, Lagoinha, você sabe que eu não sei pregar juntos. Estão comigo aqui? Se Ele te chamou para governar a terra, Ele te deu o quê? Autoridade. Isso. Então nós precisamos começar este ano entendendo que Deus me deu autoridade para governar. Não me deu autoridade para esbanjar, autoridade para olhar apenas para mim. Essa autoridade começa de governo na minha vida. Eu entender a necessidade de governar a minha vida, a minha história, os meus atos, as minhas atitudes, as minhas ações. Para eu ter um governo, eu atuar nessa vida, nesses meus 70, 80, 100 anos, não sei quanto tempo de vida Deus me tem.
Eu preciso ter uma coisa muito importante que hoje eu vejo ausente em momentos das nossas vidas, ou ausente em momentos da igreja do Senhor. Paulo disse isso em diversos momentos. Necessidade de posicionamento. Sabe? Eu costumo dizer, se nós soubéssemos, se eu e você tivéssemos a plena convicção, o pleno conhecimento do que Deus te deu e que Deus me deu, nós seríamos outras pessoas. Vou repetir. Se você tivesse entendimento que Deus te deu autoridade, que alinhado à autoridade vem uma palavra chamada poder, e isto foi impetrado na cruz. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, quando eu reconheço que Jesus é meu único e suficiente Salvador, eu tomo posse de uma nova vida. Eu saio da velha homem, da criatura, e me transformo como filho de Deus. E como filho de Deus, o Espírito Santo em mim começa a se mover. Guarda essa palavra, mover, a agir, a limpar, a me mudar. Por isso que muitos chamam de conversão, convertido, a me transformar a uma nova vida. O velho Rogério morreu, as coisas velhas se passaram e tudo vai se fazer novo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está ali, e onde a presença do Senhor, tudo muda, tudo transforma. Não tem como você continuar da mesma forma. Diariamente a presença de Deus nos muda, nos transforma. O que pode impedir? Muitas das vezes eu mesmo. Muitas das vezes a minha oração é: Senhor, me livra de mim, de impedir o teu agir. Me livra. O coração do homem é santo, é abençoado, ou ele é mau e pecaminoso? Ele é mau e perverso, a palavra do Senhor diz. Quantas vezes eu quero tomar atitudes pelo meu coração e não em mente, o sentimento, a alma, a emoção, não necessariamente voltado para o Senhor, para a palavra, para o propósito. Eu não tenho paciência muitas vezes de esperar a vontade de Deus. E aí depois vem as consequências. Ah, mas Deus fez isso? Não, eu fiz isso. Posicionamento. Nunca antes neste mundo foi tão importante eu e você nos posicionarmos. Não é só o fato de você dizer eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou protestante, porque isso já fica começando a virar moda. Nos posicionarmos com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, com os nossos o nosso dizer, com o nosso falar. Estou tentando ser um pouco mais até qualificado nas palavras, porque o mundo online é um pouco mais complexo, e nós estamos vivendo dias de extremismos. Dependendo do que você fala, você é julgado de uma maneira extrema, A, B, como se tivesse só dois lados, e um momento tão difícil. Sabe, irmãos? Ou eu e você entendemos o que Deus nos colocou neste mundo para governar, ou nós seremos governados. Quem governa a sua casa? O Senhor, amém. Através de quem? Através de mim. Eu mando na minha casa, não porque eu sou mandatário, mandante, melhor, porque Deus me deu autoridade para que eu e minha esposa orientássemos meus filhos no caminho do Senhor, para que eu pudesse trabalhar e trazer mantimento, governar bem aquilo que o Senhor tem me dado, ser um bom mordomo, administrar bem as minhas finanças, os meus relacionamentos, o meu convívio social. Não vou deixar o meu vizinho a falar o que é o certo para a minha vida,
para os meus filhos, para minha casa. 2022 está vindo depois de um ano que nós na Lagoinha declaramos o ano do recomeço, que foi o ano de 2021. Você recomeça áreas onde está morta, áreas onde foi colocada de lado, áreas que foram colocadas em stand-by, em pausas. O Senhor está permitindo você recomeçar. Isso está morto, foi falido. Negócios, bens, projetos, sonhos. No ano de 2021, em meio à pandemia, o Senhor vem declarando sobre a sua vida: recomece. O Senhor colocou no coração do nosso pastor presidente, pastor Márcio Valadão, a mensagem para 2022 como o ano da vitória. É bênção, mas o ano da vitória traz um alerta. Nós só temos vitórias em meio às lutas, às guerras. Por isso quer dizer que nós vamos guerrear muito, correto? E dentro desse aspecto de guerrear, nós precisamos, eu falei a primeira palavra, termos governo, nos posicionarmos. Muitas das vezes nós estamos vivendo, tem uma música secular, como que é? Deixa a vida me levar, vida leva eu, um pagode, um samba, não sei, vida leva eu. Todo mundo está indo para cá, eu vou junto, uhul. É o caminho, eu não sei. Lembra daquela boate que pegou fogo no sul? Morei alguns anos, morei quase 6 anos no sul. Conheço aquela cidade. Aqui, muitos jovens morreram no banheiro. Por quê? Alguns foram achando que era a porta da saída, e não era. E os outros falaram assim: eles estão indo para lá, eu vou junto. E a maioria, jovens, tem essa tendência de seguir, chama-se, os marqueteiros chamam efeito manada. A palavra do Senhor fala diferente. Jovens, sois fortes, porque você já venceu o maligno. O maligno não tem domínio, não tem poder sobre a sua vida, e você é uma bomba atômica neste mundo, na sua geração, e eu declaro isso na sua vida no nome de Jesus. Você não vai seguir, vão te seguir. Você não vai entender o que está acontecendo, não. Você vai ter discernimento, entendimento claro do propósito, porque a luz do seu caminho está sendo iluminada, e essa luz é a palavra do Senhor, e na palavra do Senhor você e eu vamos velar, vamos buscar focar para cumpri-la diariamente, de manhã, de tarde, de noite. Mas eu não entendi muito. Senhor, revela a tua palavra. Espírito Santo, revela a tua palavra na minha vida, para que eu possa ter entendimento, tomar as decisões certas na área do relacionamento, do namoro, do noivado, do casamento. Mas eu sou um jovem casal, sim. Nos planos, nos propósitos, nos projetos que Deus tem para a sua vida, que você não ande apenas na onda. Não, você vai ser diferente. Governo, posicionamento. Mateus capítulo 25. Vou começar a pregar agora, irmãos. Vou tentar correr, não é, pastor Campos? Ainda bem que o culto começou às 10. Está sossegadinho. Mateus capítulo 25. Parábola bem conhecida, por isso que eu acho que talvez seja rápido. Essa palavra fala das 10 virgens. Você lembra, irmãos? Palavra das 10 virgens. Versículo 25, versículo 1 diz assim, capítulo 25: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias. Pode voltar lá, eu vou ler contigo. Que pegaram 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas, mas 5 eram prudentes. As insensatas, em outra versão chamada de loucas, pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram.
à meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas, diga comigo, todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As loucas, as insensatas, disseram às prudentes: ei, dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Eles tinham óleo, não tinham azeite. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Não as conheço. Por isso, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Que dia e hora? Também você não sabe, será como um homem que ao sair de uma viagem, não, aqui é um outro texto, não, vocês não sabem o dia e a hora, será como nos tempos de Noé, casavam, davam em casamento, tinha vida boa, estava pensando: esse ano eu preciso fazer isso, montar as viagens, eu tenho que comprar aquilo, trocar a TV, isso, trocar o carro, eu preciso comprar uma roupa nova, o sofá da sala está meio assim. Você tinha tantos planos no dia a dia e ó, Espírito de Deus, Jesus vem às nuvens, os anjos tocam e a igreja sobe. Será que vai ser agora? Vai ser hoje? Vai ser amanhã? Como nós estamos? As virgens, elas estavam no lugar certo. Deixa eu fazer uma analogia do texto, porque Jesus trouxe essa comparação. Isso aqui vem depois do capítulo 24, 23, 24. Jesus falando sobre a escatologia, sobre o final dos tempos. Dentro do final dos tempos, ele depois entra com algumas parábolas, a parábola das 10 virgens, parábola dos talentos. Ele começa a falar: você não sabe quando o Senhor vem? Prepara-te, posiciona-te, te coloca como cabeça. Os judeus fazem uma festa de quase uma semana para o casamento, por noivado, na verdade. E eles têm um costume de atrair 10, de chamar 10 amigas da noiva, para preparar e anunciar a chegada do noivo no dia da núpcia. E tem um tapete, tem toda uma preparação, e ele adentra. E quando ele chega, ele entra para o primeiro dos todos os dias de festa. Elas entram e fecham a porta e tiram o tapete. Inclusive, quem chegou para a festa. Quem não chegou, não entra de novo. Uma festa reservada, uma festa especial, é um casamento. Porque alguns falam assim: mas 10 virgens com o noivo, a simbologia das 10 virgens é o corpo de Cristo. Corpo de Cristo, como as 10 virgens. Nós somos a noiva do Senhor. Ele virá buscar a sua noiva para estarmos juntos com Ele eternamente, adentrarmos para as núpcias. Por que núpcias? Onde você conhece a noiva e o noivo se conhece de forma plena, no ápice do conhecimento. Não é antes do casamento, como o mundo tem dito hoje. É após o casamento, após a consumação da oficialização física, terrena e espiritual. E aí onde tem a plenitude, nós teremos conhecimento pleno quando estivermos no céu com o Senhor. Este corpo físico não suportaria ter a presença física do Senhor. Deus passou na frente. Se passar aqui eu cairia. O que Jesus disse quando saiu do sepulcro:
não toque em mim. Ele estava ali no corpo glorificado. A importância de eu e você entendermos. As virgens todas eram virgens, todas estavam no mesmo lugar, todas estavam posicionadas. O corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela está no mesmo lugar, ela está entendendo, está se reunindo, está aqui na igreja, está fisicamente juntas. 5 delas têm óleo. Óleo simboliza unção, santidade, mover do Senhor na sua vida, mover de Deus. 5 delas eram imprudentes, não tinham óleo reserva, não tinham unção. Como tem sido a nossa preparação para este ano? Eu quero ter vitória. De que forma? Estou preparado para lutar? Estou atento ao que Deus tem para mim? Eu tenho óleo para queimar? Será que se uma pessoa chegar até você, ora por mim, eu estou enfermo, você vai falar assim, eu vou pegar seu nome e levar para o pastor orar? Você vai falar assim, vamos entrar num lugar secreto aqui, eu vou orar por você, você vai ser curado, curada no nome de Jesus, porque você tem óleo. Olha para todos, Deus já nos deu o óleo para nos posicionarmos e governarmos e sermos cabeça e abençoarmos, testemunhas. Pisará escorpião e serpentes e nenhum dano vai te fazer mal. Lembra da palavra? Você vai poder tomar veneno, não vai te fazer mal. Por quê? Porque o Espírito do Santo está em você e você está a agir. Você não está parado, você está agindo, fluindo. Fluir, o mover, algo que nós precisamos. A minha oração é: Senhor, nos quebra do modelo estático que temos vivido. Nós estamos vivendo como que focado, orientado para o casamento? Será que na virada de ano, nesse começo, primeiro mês do ano, de 12 meses, certamente o Senhor vai nos dar, será que uma das principais coisas que eu e você sentamos e falamos: Senhor, até quando eu vou ficar aqui? Eu preciso estar contigo. Será que você teve a ousadia de falar: Senhor, certamente eu não fui para ti, porque há outros propósitos. Qual é o propósito, o objetivo, a motivação que tu tens me mantido aqui ainda? Não é porque eu tenho saúde, não é porque o Covid não me alcançou, ou outra coisa não me alcançou. Que Deus tem um propósito na sua vida, na minha vida, e eu tenho que ter esse entendimento. Propósito não um propósito para eu cruzar os braços, é propósito para agir, mover. Muitos nos nossos dias estão abdicando o direito da autoridade e o direito do poder. Preste bem atenção nisso. Se Deus te deu autoridade e poder e te chama para você entrar no seu quarto e você se curvar e você falar com o Senhor, e essa oração que você fala com Ele no secreto, Ele vai te forte, Lagoinha, e responder, ouvir e te responder. Se Ele vai responder, Ele responde àquele que pergunta, àquele que conversa, àquele que vai atrás, àquele que busca. Batei e abrir-se-vos-á. Como que eu quero que o ano da vitória, que o Cauê está projetando aqui, esse ano da vitória, como que eu quero que ele ocorra na minha vida? Se eu não bato, se eu não busco, se eu não clamo. Entende, irmãos? Aí vai chegar uma hora, eu estou na igreja, eu estou fazendo as atividades, eu falto um dia ou outro, mas tinha coisas importantes, também é tão bom, tinha feira para fazer, pastor, por isso que eu não pude e tal. Amém. A pergunta é, na hora que você precisar de óleo, não que seja a igreja fisicamente aqui, mas estou falando na igreja, você como igreja do Senhor, o seu dia a dia, o que tem eu colocado
no lugar do seu devocional? O que tem se colocado no lugar da sua preocupação para com Deus? Outras coisas. Vai chegar um momento que você vai precisar do óleo, e aí você não vai ter. Aí acontece o que eu tenho visto hoje em dia. Fala igual o gaúcho. Bate. Lá na rua tal, tem uma igreja, tem uma irmã lá que ela é do reteté, ela é de oração. Eu vou lá para Deus falar comigo. Não estou falando que é errado. Eu vou lá falar, fulano, ora 6 horas por mim. 6 horas. Já ouviram isso? 6 horas? 6 horas por mim. Me parece uma analogia muito parecida com as virgens que não tinham óleo sobressalente. Acabou, murchou, não tinha mais para continuar a esperar a meia-noite. E elas foram buscar óleo com quem? Com outros. Alguém tinha óleo e deu óleo para ela. Deu tempo. Sabe o que mais me preocupa nessa passagem? É a mesma passagem que você vai ver o Senhor falando: eu preguei, eu louvei, eu ofertei, eu dizimei, eu ia para a igreja uma vez por mês, por semana, ou sei lá o que, eu até não mentia muito, ou até não fazia tanta coisa errada. Onde está o nosso coração? Assisti um filme com meus filhos ontem, Apocalipse. Foi levantado, porque nesse filme antigo até, tivemos uma tarde de sábado fria e a gente acabou passando juntos. Invista tempo com a sua família. E eles levantaram assim, mas porque no filme a igreja é arrebatada, e na confusão que fica, uma das principais, ela vai e entra numa igreja que era onde o pastor pregava, e a mãe dela foi arrebatada, ela desesperada, o irmão, e ela entra na igreja e o pastor estava lá. Meus filhos ficaram com uma interrogação aí, mas como assim o pastor ficou? Irmãos, pode ser pastor, presbítero, apóstolo, pode ser diácono, levita, não importa. Se o seu coração não está no Senhor, é lábios que tinem, é boca vazia. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, porque eu estou pregando para mim aqui, meus irmãos. Sabe uma coisa interessante? Quando alguém está pregando, não importa qual é o lugar, o primeiro a receber aquela mensagem é para ele. O Espírito Santo pode estar falando no seu coração nessa hora, mas o primeiro sou eu. Eu preciso colocar minha vida no azeite, na unção, na presença de Deus, para que a palavra não seja vazia, não seja um sino que tine, não seja uma lata vazia, que ela encontre guarida, e ela seja a palavra rema, e que eu possa realmente caminhar em cima da palavra de Deus, e essa palavra de Deus seja semeada pelo Espírito Santo, para que eu não viva uma religiosidade. Versículo 1 desse texto, calma aí, não precisa. Fala que as noivas, elas saíram. Olha que interessante. Versículo 21. O reino de Deus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias. Elas eram iluminação, o iluminário, como fosse uma lanterna, atualizando para o nosso dia de hoje. Quem que é a luz do mundo? E o Senhor te chamou para ser o quê? Luz, sal e luz. Olha a chave aqui, irmãos. Você é a luz que o Senhor colocou para iluminar nesses dias. Lembra do governo? Lembra da autoridade? Lembra do propósito, do posicionamento? Ser luz. Mas pegaram as candeias, ou seja, as luzes, e saíram. Tem uma atuação, um verbo de movimento, de ação. Você está preparado para o novo de Deus? É uma pergunta, Lagoinha. Você está preparado para o novo de Deus?
por vezes você vai ter que sair da sua situação de conforto. Tem um querido aqui que está nos visitando, Adilson, querido, trabalha comigo, é bem-vindo. Você viu, Adilson, que na empresa algumas coisas que eu falo eu tenho que repetir aqui. Às vezes em reuniões eu comento: se você não estudar, não buscar, não querer investir tempo para aprender, para se esforçar, se esmerar, como que você vai esperar o novo? A oportunidade virá e você não vai estar preparado? Eu tenho que me preparar antes do momento certo. 2022 chegou, um ano da vitória, ou seja, um ano que você vai ser convidado a guerrear. Você está preparado, preparada? Este é o ano. Com temor eu olho para esse ano de vitória e falo: Senhor, dá-nos força, para que eu possa estar preparado para esta vitória. Nós precisamos entrar nesta guerra preparados. Eu costumo dizer, e eu ouvi alguns testemunhos sobre isso, só fortaleceram no meu coração, que muitos às vezes estão estáticos por um motivo. Eu costumo dizer os tempos, né? De tempo em tempo o Senhor vai mudando a maneira de falar, de agir, mas não muda a palavra dele. O Senhor não muda os estatutos dele. Se antigamente você usava megafone ou a voz, hoje você usa microfone, hoje você usa as mídias sociais. Pastor André lembrava bem que ele, na época dele, da mocidade dele, ele distribuía panfleto no metrô. Ele põe um teclado perto do metrô lá em Belo Horizonte. Eles ficavam tocando e fazendo som e distribuindo panfleto. Me lembrei da minha querida, que falou: pastor, traz uns panfletos, eu quero distribuir. E é uma bênção hoje. Minha família foi alcançada por causa de um panfleto. Deus usou uma pessoa que dedicou tempo para entregar um panfleto para minha mãe. E minha mãe guardou, e em um momento de dificuldade olhou: quero conhecer essa igreja. E ali foi o começo de uma mudança de história da minha geração, da minha família. Porque alguém ousou entregar esse panfleto. Saiu da sua zona de conforto. A nossa zona de conforto hoje também muitas das vezes é mídia social. A gente fica lá. Like, ok, bacana. O que eu escrevo de posicionamento e palavra de Deus? O que eu compartilho? Eu mais recebo ou eu mais semeio? O que eu tenho recebido? Noto na igreja de hoje um descolamento, muitas das vezes, de grupos. Nós vamos investir nesse ano forte no grupo chamado Gerações. Nós temos um ministério na Lagoinha chamado Gerações. Porque os jovens não são distantes ou diferentes dos mais velhos, das crianças. Nós somos um corpo em Cristo. E me lembro muito desta fase da mensagem, da palavra que fala dos odres. Lembram? Dos odres velhos. O odre, o que é o odre? É um lugar onde você armazena vinho. Recebeu vinho. Foi muito usado, e depois de um tempo ele foi tão usado que ele começa a ficar rígido. E a palavra do Senhor diz assim: para nós não depositarmos vinhos novos em odre velha. Por quê? Se você depositar odre novo, vinho novo em odre velha, o risco é de perder os dois, ambos. Pararam para se pensar o que é isso? Odre, alguém que foi cheio do vinho, cheio do poder de Deus, foi usado. Talvez na sua época: mas eu já fui eu já fiz isso, nosso Deus já me usou tanto, mas eu tinha que estar desta maneira, diferente. Deus não usa, não, Deus não está usando fulano, porque imagina, ele jovem, de cavanhaque. Na minha época, em conversão, pastor Campos sabe, isso aqui era possível, pastor? Eu estava em pecado se estivesse usando isso aqui, e eu não usava, em respeito
ao que era organizado, a hierarquia da igreja. Nós precisamos ser prudentes, mas conhecer a verdade. E Deus não usou? Deus usou. Foi bênção, eu fui convertido, eu fui tratado, eu cresci. Louvo a Deus por pastores, presbíteros, irmãos e irmãs que investiram na minha vida. No céu nós vamos vê-lo. Pastor Eurípides, falecido pastor Eurípides há tantas décadas, já no Senhor. No céu estarei contigo. O tempo seu de oração, de jejum, de pregação não foi vão. Eu estou aqui. Odre velho, mas odres novos para vinho novo. Mas eu estou rígido, eu não posso mudar. Sabe a importância muitas das vezes nós sermos flexíveis. Senão, daqui a pouco, nós estamos num momento de ataques constantes do inferno. E muitas das vezes nós não filtramos. E às vezes dentro da casa do Senhor começa a ter divergências. Levante das trevas para te fazer parar de você, para que você não tenha governo, domínio, autoridade. Nossa, vem tanta coisa na minha mente, o tempo não dá. Recebi um vídeo, acho que há 1 mês, 2 meses atrás, sobre um fazendeiro mostrando na mão dele o joio e o trigo. Não sei quem recebeu isso, mas mostrava a planta de trigo e o joio. São praticamente idênticas. A diferença é que uma você aperta, não tem semente, não tem nada, é vazia, é oca. E a outra, quando você faz isso e assopra, as sementes ficam um legado, fica um propósito, fica o motivo de ter nascido. Não foi vão. Aonde nasce o joio? Onde nasce o joio, Lagoinha? Em meio ao trigo. E a palavra do Senhor diz para não arrancar. Por quê? Se arrancar o joio do meio do trigo, você pode matar o trigo. Mas sabe uma outra diferença do joio? Nesse período forte de vento, de chuvas, quando ele enverga, ele não consegue envergar, e ele quebra e morre. O Senhor mesmo trabalha na limpeza. É o Senhor mesmo que cura. É o Senhor mesmo que arranca o que não é de Deus. É Deus que limpa e purifica. Porque o trigo ele enverga e ele não quebra, e o joio quebra. Precisamos ser flexíveis, entender o que Deus está tratando e mudando. Mas isso não quer dizer que eu vou mudar o meu posicionamento e a palavra de Deus. Eu preciso governar. Eu preciso ser como a virgem prudente, sensata. Eu preciso ser vigilante. Eu preciso sair. Eu preciso ter um movimento de ação. Lembra aqueles cultos abençoados? Às vezes você sai de um culto assim, Jesus, que momento, que mover de Deus neste culto. Já falou isso? Quantas vezes você já falou isso? Olha a expressão, que mover. Deus se move entre nós. A importância de nós atuarmos, meus irmãos, nos movermos. Rios de água viva estão paradas dentro de você? Não. Elas fazem o que? Elas fluem do seu interior, saem do seu interior para fora, do seu interior para fora. Você abençoa, você semeia, você multiplica, você se posiciona, você governa onde você está, porque Deus está em mim. O Espírito Santo de Deus que está em mim me move para testemunhar, para pregar, para levar as boas novas de salvação. Isso não é função apenas de um ou de outro, mas eu e você somos noiva de Cristo, e o Espírito Santo de Deus está em nós. Então temos o azeite. Se você não tem, busque, procure esse azeite.
clama a mim e responder-te-ei, diz a palavra do Senhor. Eu vou anunciar para você coisas grandes, coisas que estão ocultas, mas é sua, é para você. Está oculto sim, mas Ele tem para você, Ele vai mostrar para você. Quando você clamar, quando você buscar, quando você abandonar o que é velho, quando você abandonar aquilo que te incomoda, que te impede de seguir, quando você abandonar aquilo que está te amarrando, te acorrentando, busque o novo de Deus, busque o que Ele tem para você. Os planos de Deus são perfeitos, são planos de bênçãos e de paz, e não de mal, para que você possa sim sair, estar preparado para a guerra. Posso te convidar a ficar de pé? Eu e você, neste ano de 2022, o Senhor tem nos chamado para um posicionamento. Ele já te deu autoridade e poder. Se Ele não te deu, a gente vai ter um tempo onde nós vamos chamar aqui você que precisa ter um recomeço diante de Deus, nascer de novo, não importa. Vamos orar e você vai fazer parte desse grupo que recebe autoridade e poder. Mas algo muito importante, precisamos ter convicção. Vivemos dias difíceis, dias onde nas escolas há um mover de mudança de valores e de princípios, do conceito do que é a família, conceito do que é o nosso dever como pai, como mãe, como cidadão. Há uma uniformidade, tudo é possível. Há uma regularidade onde há um empoderamento de uns em detrimento de outros, como se alguns pudessem ou devessem ser melhores que outros. Há um movimento do 2030, onde há princípios de busca, de implementação, que aparentemente muitos deles parecem ser bacanas, bons, mas intrínseco, valores que vão contra o reino de Deus. A gente começa a entender, olhar e entender que os sinais já estão, está claro. A palavra fala o seguinte: pergunta para aquele que planta, se ele não sabe quando vai chover, porque ele olha o tempo, ele olha o movimento, ele olha o vento, a temperatura, e fala assim: vai chover. Não tem uma nuvem no céu, vai chover, e chove. Você e eu precisamos estar sensíveis ao que está acontecendo no mundo. Não estou falando de Brasil, estou falando de mundo, de nossa geração, nossa época. Irmãos, nós temos conhecimento, estudos, para não entender e entrar em qualquer barca furada, ouvir o que todos estão falando. Momento oportuno, quero fazer um estudo aqui de escatologia. Tenho o desejo de falar algumas verdades que às vezes a gente se segura para falar pelo peso da importância e do impacto. Do impacto que isso faz. Fez impacto, caiu o negócio ali. Queridos, nova ordem mundial. O que é isso? A consolidação de tudo. Eu entendo que Deus tem permitido até o que vem acontecendo nos nossos dias. Eu estou falando meu entendimento pessoal. Esses últimos, pelo menos 2 anos que temos passado. Como tudo é permissão de Deus. Permissão de Deus para que o povo se desperte. Os dias estão contados. Eu não sei, cabe a mim e a você falarmos: eu preciso mais. Se você não tem certeza da sua salvação, e se você tem certeza, eu quero dizer que você precisa se posicionar e se preparar, porque Deus vai te colocar para governar.
Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda. Isso não é força de expressão, irmãos, é Bíblia. Mas Ele vai te colocar se você estiver preparado, posicionado. Eu quero encerrar essa nossa reunião essa manhã dizendo que aquela mensagem que eu dei na virada do ano, não muitos estavam aqui na virada, no culto da virada, e eu não disse aqui, eu gravei e mandei para o grupo hoje, depois. Eu quero retomar que aquilo é profético na sua vida. Ou seja, você pode tomar posse ou não. Consequências virá se você tomar posse e se posicionar. Isso está em Efésios 6:12. Fala da armadura de Deus. Efésios 6:12. Onde fala o seguinte: eu não vou me pregar, a gente pode falar muito sobre isso, mas a necessidade que eu e você tomemos posse da armadura de Deus. Eu sou ex-militar, vocês sabem disso, do exército. Não tem como você ir para a guerra se você não estiver preparado, mentalmente, treinado, com armas, com estratégias, conhecer bem o inimigo, como ele atua, quem é o inimigo, e como eu vou me posicionar. Eu converso com alguns irmãos, mas o inimigo ali não, eu não sei, não estou preparado. Então prepara-te. A Bíblia diz: enfrentai o diabo e ele fugirá de vós. Deus já disse isso, provou isso. Jesus foi enfrentado pelo inimigo, foi tentado e ele venceu. Eu e você podemos vencer. Posicione-se, não na minha palavra, mas na palavra de Deus, na autoridade do poder de Deus, e vestido da armadura de Deus. Eu e você precisamos ter o cinturão da verdade. Eu preciso tomar posse da palavra de Deus, não apenas para ler como um livro. Pegue texto da palavra de Deus e use como guerra. Senhor, eu vou declarar sobre essa área da minha vida essa palavra. Todo dia você está declarando. Vai chegar uma hora que você não precisa mais ler. Você guarda, decora o versículo, porque ele se torna parte da sua vida. E ele é um cinturão, ele vai te protegendo, porque o inimigo, ele vai procurar sempre o seu ponto fraco. Não sei se é na cintura, não sei se é na cabeça, são nos braços, nas pernas. Aonde que é o seu ponto fraco? Ele sabe. Não se assuste com o que eu vou te falar. Depois de Deus, talvez o inimigo te conheça mais do que você mesmo. Sejamos vigilantes, que eu preciso me preparar. Couraça da justiça. Quem pode fazer o bem e não faz, peca. Como nós estamos nos posicionando como justiça de Deus? Couraça. Quantos vão te tentar e te testar neste ano, levantado pelo inferno, e você vai se posicionar ou vai fugir? Eu não sei, deve ser isso mesmo. Não, a palavra de Deus diz: posicionamento, firmeza, couraça da justiça. Deus tem enviado pessoas desesperadas. Eu imagino como um redemoinho, a pessoa caindo lá e não consegue, ela vai afundando, e ela está assim, levantando as mãos para mim e para você, e aí você muitas das vezes basta fazer isso, levarmos as boas novas de salvação e puxarmos ela para fora do reino das trevas, para o reino do teu amor, Jesus, amor do Senhor. E o que você e eu temos feito? Calçados do Evangelho da Paz, calçados, você caminha para isso, dá um passo. Quantos você convidou para estar aqui hoje? Eu não sei, não me responda, mas que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração. Quantos Deus tem tocado no seu coração para visitar, para orar por ele? Faça, meu irmão. É o Espírito Santo de Deus que está intercedendo, meio que com gemidos inexprimíveis, para que você haja, que você atue, que você saia da sua posição.
Mas eu vou enfrentar e vai ser difícil. Sim, couraça da justiça, escudo da fé. Mas eu vou cutucar e vou levar dardos. Vai ter dardos inflamados? Vai. Você está na guerra? Mas para isso você tem o quê? Escudo da fé. E a palavra de Deus diz que os dardos inflamados de fogo vão bater no seu escudo e você não vai ser atingido. É palavra de Deus. É 1000 que vai cair do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. Use a palavra a seu favor. É a palavra de Deus para que você se arme, se prepare. Essa área é a área que mais tem sido atacada. Capacete, e a necessidade do capacete da salvação. O que mais tem se levantado são dúvidas, são calúnias. Isso pode dentro da igreja. Isso é possível. Deus é amor, imagina, tudo é possível. Minha Bíblia não diz isso. Neste púlpito, enquanto eu estiver aqui, o que deve ser pregado é a palavra do Senhor, doendo ou não, é a palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela tua palavra. Precisamos permanecer firmes na promessa de Deus, meus irmãos. O inimigo quer plantar dúvidas no seu coração e na sua mente. Olhe para a palavra, clame pelo que o Espírito Santo de Deus te dê orientação, e na palavra você vai vencer. Na palavra você vai ter clareza. O árbitro, a paz no seu coração seja o árbitro da sua decisão. O que eu vou fazer? Oro, palavra, Espírito Santo de Deus. Minha decisão, pedir para amanhã eu falar sim ou sim não. O Espírito Santo de Deus vai te dar a paz naquilo que você vai tomar a decisão, e o Senhor é contigo. E no momento da guerra, use a espada. Use a espada. Haverá um tempo que a gente vai, sabe, meus irmãos, foi tão fácil nesses últimos 2 anos dizer que tudo foi parado. Concorda? Para pensar um pouquinho. Tudo parou. As igrejas foram fechadas. Bastou uma enfermidade. E eu e você como igreja, ficamos fechados, parados. Se nós entrarmos num modelo de perseguição, onde não dá mais para ter esse momento tão gostoso que nós estamos tendo aqui, o evangelho vai morrer? As boas novas de salvação não serão mais boas novas, serão velhas e não vão ser mais de salvação? Efésios 6, 12 em diante, vai chegar uma hora que fala que depois de ter feito tudo, vocês vencerão. Vou ler aqui. Coloca por favor, para todos lermos, Efésios 6, possivelmente versículo 15, eu acho. Pode seguir. Aqui está falando das palavras, pode seguir. O capacete da salvação. Orem em quantos momentos? Em todos os momentos, meus irmãos. Estejam atentos, para que sejamos como as virgens prudentes, que a gente possa perseverar em oração um pelos outros. O 12 agora, Cauê. Volta. O 13 agora. Depois de você ter vestido a armadura, você vai lutar e você vai resistir, porque o dia mau ele vem. Não vem só para um, vem para todos. E você precisa fazer o que no dia mau? Resistir, permanecer firme, permanecer inabalável. E depois disso, na versão Almeida, revista e atualizada, fala que você, depois de ter resistido, você vai ser vitorioso. Olha que interessante. A vitória vem no ato de você resistir, se vestir da armadura de Deus, liderar, ser cabeça, governar, ter autoridade e posicionamento, se posicionar firme. Depois de tudo,
venci. Você quer vencer? Esse é o caminho da luta e da vitória. Não conheço alguém que tenha alcançado vitória sem lutar. Tem um cântico, né? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Por que geme? Muitas das vezes você vê pessoas sofrendo, você vê situações. Vai chorando nos pés do Senhor, clamando, orando pelos santos. Aqui pede para orar pelos santos. Você tem orado pelos irmãos? Por quem você orou hoje? Por quem você orou? Só pelos seus filhos, pela sua esposa, pelos seus parentes? Ore pelos santos do Senhor. Aqui na Lagoinha nós temos um desejo de que nas refeições nós sempre nos lembremos das autoridades, nos lembremos dos nossos pastores, dos nossos líderes, para que o Senhor possa guardá-los também, não só a nossa casa, a nossa família, que o Senhor possa guardar a todos, no nome de Jesus. Que neste ano, que vai ser um ano de vitória, eu creio que Deus vai te usar com movimento, com autoridade e com poder. É isso, alguns estão assim, é isso mesmo, vai recebendo. Você só vai saber se você recebeu o dom de orar, as pessoas serem curadas, orando e colocando as mãos por elas. Você só vai saber se você tem dons novos, buscando e colocando em prática os dons que Deus há de administrar na sua vida nestes dias. Não é para a sua glória, não é para mim, não é para a glória da igreja, é para a glória dele, porque ele é o único, ele é o alfa e ele é o ômega, ele te dá para o propósito dele.